satisfação, né, que eu recebo vocês nesse final de tarde e quase início de noite. Ao meu lado aqui eu tenho a professora Soraya, né, que é presidente da Comissão de História do nosso Instituto Histórico Geográfico de Pompéu, que eu tenho a honra também de presidir, que foi fundado há 5 anos. E a ideia dessa live, Soraya, seria uma palestra para os meninos, né, do curso, e devido à pandemia e ao número dessas alunas, surgiu a ideia de uma palestra virtual. Como nós estamos na dificuldade aí para até fazer o projeto Educar, né, nas escolas, para as crianças, nós resolvemos então fazer uma palestra ao vivo, né, pela plataforma do Facebook, para que assim nós pudéssemos levar as mais alunas e pessoas que não estão tendo oportunidade de vir aqui conhecer o museu e nem de visitar nosso espaço. Não iremos delongar muito, né, do tempo mesmo de cada um. Nós estamos aqui com cerca de 9 alunas, né, que o vídeo não está pegando, presencialmente, com os devidos cuidados. Eu estou sem máscara porque, como todos estão de máscara, eu para falar ficaria mais difícil com a máscara. Mas, primeiramente, falar desse espaço, né, o nosso museu aqui, que é o Museu Genealógico Histórico de Pompéu, foi criado no ano, nós na verdade iremos fazer um círculo sobre esse trabalho. Nós vamos partir do museu e depois retornaremos à questão do patrimônio, né? Mas falar sobre o patrimônio, nós temos que falar sobre esse espaço aqui do nosso museu, que era uma casa que ficava na região do Laranjo, da fazenda do Laranjo, e que no ano de 2010 foi desmontado, né, após um acordo entre a Justiça, entre o Ministério Público, o município de Pompéu e a família proprietária da casa, porque essa casa era inventariada como patrimônio cultural, artístico e histórico. Ela não era nem tombada, ela era tão somente inventariada. Mas devido à importância do inventário e da propriedade em si, e com a construção da represa hidrelétrica Retiro Baixo, a casa foi desmontada, catalogada e reconstruída dentro do município de Pompéu para ser um ponto de cultura, né? Um local para resguardar a memória de nosso município. Porque muitos perguntam, por que não a casa de Dona Joaquina? Porque a casa de Dona Joaquina, infelizmente, como nós trataremos daqui a pouco, foi demolida em 1954. E não haveria, né, motivos e recursos para a reconstrução do sobrado da Dona Joaquina, que era imenso, daria uns 10 casarões desse aqui atrás. Então não fazia sentido, né, uma vez que ele já foi demolido, não existe mais essas peças de madeira, a casa não existe em si, a reconstrução de algo que infelizmente não existe. Então essa casa, que tem um nome, o edifício deve o nome do seu último proprietário, que foi o senhor Ari Castelo Branco, né, conhecido como Ari Telau, é a sede do Museu Genealógico e Histórico de Pompéu. E todo esse complexo que nós estamos aqui dentro, esse edifício que nós estamos, o museu, o anfiteatro, esse jardim, leva o nome de Centro Cultural Dona Joaquina do Pompéu, que é uma forma foi o ponto, né, para iniciarmos o trabalho de valorização da nossa cultura e da nossa memória. A origem de Pompéu, né? Infelizmente, os dados históricos são muito falhos em nossa memória cultural. Não tivemos a preocupação do início do município ou pessoas lá no final do século XIX, início do XX, de levantar a origem de nossa cidade, né? Temos poucos dados falhos. Entretanto, de acordo com pesquisas feitas por Dr. Coriolano Pinto Ribeiro, Jacinto Guimarães e mais recentemente o Dr. Deusdedit, né, que completou o trabalho do pai, e tantos outros historiadores, o
o Gilson Dias Maciel, o Chiquinho da Tina, a professora Irilda, o professor Haroldo. Fomos encontrando documentos que foram dando uma pista de como surgiu a origem do nome de Pompéu e as primeiras habitações. Eu não gosto de proferir palestra lendo, mas devido aos inúmeros temas, eu fiz um esquema para acompanhar. Vocês não assustem que eu não vou ler tudo, é só para eu me sintonizar, mas para a gente ter uma noção do início do povoamento desta região até os dias atuais. Em 1713, por aí, essas terras todas pertenciam a uma pessoa, a Ianguera, que era o Bartolomeu Bueno da Silva, que era conhecido como Anhanguera, que dá nome àquela grande rodovia, que foi um bandeirante que desbravou aí os sertões. Só que ele nunca veio aqui. Ele pegava uma sesmaria, uma faixa de sesmaria, que nunca foi habitada. Os primeiros registros que nós encontramos são essas sesmarias dessa região em nome do Anhanguera. Depois, essas terras foram requeridas pelo Antônio Pompeu Tax. Pompeu com O. P-O-M-P-E-O. Pompeu. Provavelmente uma homenagem ao general Pompeu, lá na Roma Antiga. Todo Pompeu é Pompeu. P-O-M-P-E-O. Mais à frente falaremos por que se tornou Peu. P-E-U. Que isso foi uma invenção mais recente. O Antônio Pompeu Tax requereu essas terras para si, já próximo à final da década de 10 do século XVIII. 1718, 1719, ele construiu uma sede de sua fazenda, onde hoje é esse município. A primeira casa que ele construiu foi uma casa próxima ao Rio Pará, que levou o nome de Fazenda do Paulista, uma vez que o Antônio Pompeu Tax era de São Paulo, veio da região do estado de São Paulo, assim como grande parte dos bandeirantes sertanistas. Então o Antônio Pompeu Tax tinha a sua fazenda, que era conhecida como a Fazenda do Paulista, que infelizmente foi demolida há poucos anos. Ele não se adaptou ao local e procurou um local melhor, que deu o nome de Fazenda de Nossa Senhora da Conceição, que com o tempo as pessoas, ao designarem aquele local, falavam, passando ali pela Fazenda Nossa Senhora da Conceição do Pompeu. Mais à frente, 3 proprietários posteriores, que vieram aí os irmãos Fraga, Manuel Gomes da Cruz, Francisco de Barros Fraga, todo esse pessoal durou até mais ou menos, passou por aqui, isso de 1720 até 1750. E na década de 50 já era proprietário aqui o Manuel Gomes da Cruz. E em 1776 nós temos um mapa da comarca de Sabará, em que pontua as principais cidades e vilas das comarcas de Minas Gerais. O mapa, não existe um mapa das Minas, mas um mapa das 4 comarcas. Existia então o mapa das 4 comarcas. A comarca de Sabará, a qual essa região pertencia, até divisa com Goiás, a comarca de Cerro Frio, que é a cidade do Cerro, a comarca de Rio das Mortes, São José del Rei, na região hoje Tiradentes, São João del Rei, e a comarca de Vila Rica de Ouro Preto, em Ouro Preto. Esse mapa de 1776 traz as principais vilas e fazendas e lugarejos dessa comarca. Nesse mapa já temos como sede dessa fazenda não Nossa Senhora da Conceição, mas sim Pompeu. Ou seja, já em 1776, essa localidade já era denominada e conhecida como Pompeu. Em 1780, o casal Joaquina e Inácio, recém-casados há alguns anos, resolvem arrendar essa propriedade do seu compadre, uma vez que Manuel Gomes da Cruz era padrinho de batismo de um dos filhos de Dona Joaquina. Eles arrendam por 10 anos e ao final do arrendamento
eles resolvem comprar definitivamente a sede da fazenda, a fazenda do Pompeu, que reunia não só a fazenda do Pompeu, mas também outras fazendas. Santa Rosa, Mato Grosso, Sucuriú, que até hoje existe, Santa Rosa, Sucuriú. Fazenda Mato Grosso, hoje temos duas, mas não sabemos qual a denominação e qual é essa fazenda Mato Grosso que consta na escritura, se é o Mato Grosso aqui próximo ou o Mato Grosso próximo ao Rio São Francisco. Mas foram essas as fazendas que Dona Joaquina comprou, além do Água Doce, Choro, Diamante, Pari, Passagem, Coati, Santa Rosa e Três Barras. Essas são as fazendas que constam na escritura de compra de propriedade da fazenda de Dona Joaquina, entre ela e Manuel Gomes da Cruz. Essa escritura foi lavrada, existe uma escritura no arraial de Catas Altas, na Noruega, que hoje está no arquivo arquidiocesano de Mariana. Essa escritura foi lavrada em 17 de julho de 1792, ou seja, nessa data para cá já temos escrituras dessa região. E peço desculpas, faço uma correção. Em 1756, quando Manuel Gomes da Cruz comprou de Estevão Gonçalves Fraga, ele fez uma escritura dessa compra no distrito de Bento Rodrigues, que hoje infelizmente não existe mais devido àquela tragédia lá em Mariana. Ali parece que tinha um cartório, e essa escritura foi passada em Bento Rodrigues em 1756. Depois, em 1792, nós temos essa escritura de compra e venda, de compra por parte da Dona Joaquina e Capitão Inácio. A escritura foi lavrada em 17 de julho de 1792, em que Dona Joaquina compra Mato Grosso, Santa Rosa e todas essas que eu elenquei, com seus retiros, casas, currais, além de 39 escravos, gado, marcados com a marca MGC, Manuel Gomes da Cruz. O valor da fazenda foi de 11 mil contos de réis. Dessas fazendas, agora eu vou fazer uma leitura aqui um pouco longa, mas é algo que sempre perguntam, e para que isso fique até registrado em vídeo. E quem estiver assistindo, que estamos acompanhando pelas redes sociais, para ver a dimensão dessas fazendas que foram elencadas por Dr. Coriolano Pinto Ribeiro na década de 40, antes de publicar essa obra que foi lançada em 56. Dr. Coriolano, quando fez o levantamento das fazendas que estão só dentro do município de Pompéu e que eram uma só fazenda, eram as seguintes, que se originaram da fazenda Dona Joaquina: Fazenda Boa Vista, na década de 40, de Belisário Lacerda; Pedro Moreira, de Cornélio Lacerda; Morro do Vale, de Francisco de Menezes. Prestem atenção que são os proprietários na época. Palmira, de Antônio Maria Correia de Lacerda, bisavô da Soraya; Salobro, de Francisco Correia; Salobro, Joaquim Higino de Campos Cordeiro; Maria de Almeida, de José Luiz de Campos Machado; Antigo Aterrado, de Jorge Cordeiro Valadares; Cabaceiras, de Lilico das Cabaceiras; Caititu, de Altino Gabriel de Souza Machado; Campo Alegre, de Oscar de Oliveira Campos; Capivara, de Inácio de Oliveira Campos, marido de Roberta Gertrudes; Retiro, de João Serra Machado; Chácara, de Rodrigo de Campos Cordeiro Valadares; Cordovil, de José Higino de Campos Cordeiro, Zé J; Lagoa de Trás, de Antônio Gabriel de Souza Machado; Esperança, de Antônio Garcia Cordeiro Valadares; Lagoinha, de Manuel dos Santos; Pedro Moreira, o outro, de Querubino Correia de Lacerda; Mucambinho, de João Serra Machado; A Serra, de Félix Dias Maciel; Novilha Brava, de Luiz Miguel Afonso; Floresta, de Francisco Gonçalves Ferreira; Curralinho, de Álvaro de Campos Cordeiro Valadares; Penedo, de Álvaro de Campos Cordeiro Valadares; Mato Grosso, de José Maria de Carvalho; Mandaçai, de Jair de Campos Cordeiro Valadares; Bananeira, de Antônio de Campos Cordeiro; Poço, de Joaquim Higino de Campos Cordeiro; Bucaina, de Antônio Gabriel de Souza Machado; Pau a Pique, de Maria de Oliveira Machado;
Vereda de Amélia de Souza Machado, Buriti Torto de Joana de Souza Machado, Rio Preto de Renato Filgueiras, Rio Pardo de Antônio Valadares de Vasconcelos, Invejosa de Álvaro de Campos Cordeiro Valadares, Pindaíba dos filhos de Cristiano de Campos Cordeiro, Penedo de Belchor Penedo, Barreiro Branco de Gilberto Cordeiro Valadares, Cercado de Crisipo Higino de Campos Cordeiro, Cipó de Chumbo de Fernando Antônio de Souza, Amorim de Joaquim Higino de Campos Cordeiro, Tamboril de Sebastião Mendes Maciel, Angola de Antônia Cordeiro Maciel, Diamante de Francisco Procópio Lobato, Saco Barreiro de Bolivar de Campos Cordeiro, Canabrava de Belchor Cordeiro Valadares, Tira-Sóia de Francisco Procópio Lobato, Olhos d'Água de Aprígio de Campos Cordeiro, Boa Vista, a Antiga, de Alcides Mendes Maciel, Laranjo, que é esta sede de casa que veio para cá, de Stanislau de Campos Cordeiro, Castelo Branco, Serra, de Francisco Severino Dias Maciel, Atoleiro, de Antônio Joaquim de Oliveira Machado, Forquilha, de Jacinto de Abreu, Saudade, de Álvaro de Campos Cordeiro, Saudade de Cima, de Pedro Gonçalves, São Miguel, Francisco Procópio Lobato, Cachoeira, de José Maria Álvares da Silva, Meloso, de José Maria de Carvalho, As Lajes, de Deodoro Cordeiro Valadares, Marruás, de Antônio de Assis Machado, Cachoeira do Rio Pardo, Antônio Diogo de Vasconcelos, Passagem Boa, Saladino de Freitas, Coati, dos herdeiros de Dona Adelaide Álvares da Silva, Indostão, do ministro Francisco Luiz da Silva Campos, Cacique, de Dona Zejúlia Alves Souza, viúva de Dr. Jacinto Álvares da Silva, Caiçara, de Ronan Gabriel, Choro, José Maria Gabriel, Palmital, Ormindo de Campos Cordeiro Valadares, Porteiras, de Dario Cordeiro Valadares, Cachoeira, Antônio Correia de Lacerda, Barreiro, Joselino, Água Doce, Leolídio Correia, Pouso Alegre, de Sebastião de Campos Cordeiro, Salgado, dos herdeiros de Sebastião Augusto de Campos Cordeiro, Fundo, de Álvaro de Campos Cordeiro Valadares Neto, Jataí, de José Gabriel de Campos Machado, Salobro, da Mata, de Félix Mendes Maciel Filhinho, Buriti do Atoleiro, de Luiz de Campos Machado, Buriti da Bucanha, de Angélica Dias Maciel, Pontinha, de Higino de Abreu, Capoeira da Serra de Cima, de Osdé de Campos Machado, Brejão, de Jota de Campos Cordeiro, Canoas, de Altivo Duarte, Buriti Torto, da viúva de Visquival de Campos Machado, Palestrina, de Antenor de Campos Dutra, Manjolinho, de Antônio Oliveira Campos, Piau, de Custódio Correia da Serra, Boa Vista, de Coronel Belisário Correia de Lacerda, Corvo do Ouro, de Sebastião Cordeiro Valadares, Buriti do Cordovil, de José J. Filho, Mandaçaia, de Andrade Maurício de Barcelos, Morro, de Ronan Gabriel de Campos Machado, Forquilha, de Francisco de Abreu, o Pompéu Velho, já pertencente ao Estado de Minas Gerais, Mato Grosso, José Maria de Carvalho, Curral Velho, os herdeiros de Pedro Vieira, Retiro, de Luiz Alves de Souza, Lulu, Usina, José Mariano de Campos Guimarães, Lapa, José Maria Álvares da Silva, Junco, Júlio Valadares Vasconcelos, Taquara, Felipe de Vasconcelos, Capoeira da Serra de Baixo, Sinésio de Campos, Papagaio, de Antônio de Oliveira Campos, Peroba, de João Manuel dos Santos, Mato Grosso, o outro, de Galdino Ferreira, Mato Grosso de Cima, Antônio de Campos, Poções, Oséias de Campos Cordeiro Valadares, Rocinha, de Nicéias Cordeiro Valadares, Corvo do Ouro, o outro, Augusto de Barcelos, Furado, de Joaquim dos Santos Quinzote, Chacrinha, de Francisco Mendes Maciel, Bocanha, de Joaquim de Barcelos, Buritim do Amorim, Antônio Ribeiro de Abreu, Buritizinho, de Domiciano Alves Corgozinho e Vereda, de Luiz de Freitas. Tem até que tomar água. Então, essas foram algumas fazendas que se originaram da fazenda de Dona Joaquina do Pompéu. E com isso nós podemos concluir, como alguns estudiosos falam, que aconteceu a verdadeira reforma agrária familiar. Né? As famílias vão se dividindo, vão herdando e vão
passando essas propriedades à frente. Isso, enxergamos isso nitidamente. Aqui eu li nome de avós e bisavós de alguns nessa sala, acredito. Né? De vários. Né? Então, essas fazendas é um símbolo dessas propriedades e dessa história que nos ligam à Dona Joaquina. E quem foi a Dona Joaquina? Quem aqui é de Pompéu mesmo? Que reside aqui? Todos? Alguém de fora? Não. De onde você veio? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Dona Joaquina, acima de tudo, é uma figura, chega a ser uma figura mitológica, né? Porque se falam tanto e se contam tanto que, na maioria das vezes, enaltecem e empobrecem sua imagem. Mas Dona Joaquina, de acordo com a professora Regina Almeida, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a professora Regina Almeida tem a melhor definição de quem foi Dona Joaquina do Pompéu. Dona Joaquina não foi nem uma santa e nem uma vilã. Dona Joaquina foi tão somente uma mulher do seu tempo. Uma mulher cidadã do seu tempo. E nada mais difícil do que o exercício da cidadania. Hoje, imagina no século XVIII e início do século XIX. Até os dias atuais, vocês, esse público seleto que está aqui presencialmente, e também os que nos assistem, as mulheres ainda são taxadas, ainda são desvalorizadas. Né? Imagina isso no século XVIII. E por ela ser mulher, tudo que ela fizesse seria taxado ou de forma pejorativa, ou então com alcunha que nada engrandecesse. E Dona Joaquina foi essa mulher. Né? Entretanto, foi uma mulher que cresceu, uma mulher forte, uma mulher que até hoje marcou a sociedade não só de Pompéu, mas mineira, e principalmente das mulheres e das pessoas que descendem dela, como uma figura forte, uma figura de grande destaque, né? Pelos seus feitos, pela sua força. Nos dias atuais, devido às ideologias que o mundo vem despontando, usa-se muito a palavra empoderamento. Eu sempre digo, se tem uma mulher que pode usar a palavra de empoderada, foi a Dona Joaquina. Uma mulher com 10 filhos, uma mulher católica, uma mulher forte, viúva, que enfrentou tudo e todos, né? Cresceu numa época de preconceitos, né? Sem desrespeitar nenhuma ideia, nenhuma religião e nenhuma outra questão, né, de sua época. Isso sim é empoderamento. Atualmente, você ir para uma praça, para um local manifestar, depredar, tirar a roupa, é muito fácil. Mas fazer como Dona Joaquina e como a maioria das mulheres fazem hoje, isso é muito difícil. E isso sim é empoderamento. Né? A mulher que luta, que trabalha, que estuda, que dá conta da sua casa, isso sim é empoderamento. A mulher que acredita em si e não numa ideologia acima dela. E isso as mulheres de Pompéu carregam muito, principalmente, não só as que descendem dela, mas todas as mulheres. Porque Dona Joaquina, interessante, antes de entrar na história em si, e vocês aqui já devem ter observado, usam-se a memória da Dona Joaquina para o bem e para o mal. Né? Vira e mexe, a gente sai fazendo as visitas, nas fazendas, nas residências. Ah, eu estou fazendo essa obra aqui porque eu sou guerreiro, eu luto mesmo, porque eu sou bravo igual a Dona Joaquina. E na hora também da ruindade, eu sou brava, ninguém mexe comigo, e se meu marido fizer isso, tem que se ver comigo porque eu sou descendente da Dona Joaquina. Então, esse mito ele é usado tanto por bem quanto por mal. Mas o interessante que se observa é a memória que prevaleceu. Uma mulher que morreu há quase 190 anos e a sua memória continua viva. Né? Ou seja, há algo de positivo nisso. Né? Então, o que extrair de positivo da memória de Dona Joaquina, além dos seus feitos já contados? Né? E é isso que nós tentamos aqui, tanto o Conselho de Patrimônio Histórico, como o Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, e até mesmo na própria curadoria do museu, do espaço aqui, nas visitas que recebemos, eu não tento nem vangloriar, nem diminuir a imagem de Dona Joaquina, diminuir de forma alguma.
mas tentar demonstrar a mulher forte que ela foi, né? Uma mulher simples, uma católica devota, uma mulher que amava os filhos, que acreditava e tentava ajudar a política da época. Foi uma mulher, uma grande cidadã. E é isso que nós temos que extrair da memória de Dona Joaquina, né? O que nós não podemos fazer, o que é muito perigoso, e temos visto isso atualmente, é fazer um julgamento do passado nos dias atuais. Mas Dona Joaquina tinha escravos. Infelizmente, a escravidão é uma mancha, é uma chaga que ficou aberta, infelizmente aberta até os dias atuais em grandes partes do mundo, e não só, também no Brasil. Nos rincões do nosso Brasil, infelizmente, nós temos histórias impressionantes de pessoas que trabalham a troco de sua comida, né? Isso também é escravidão. Mas, infelizmente, na época, a escravidão era algo comum, normal. Isso diminui a chaga da escravidão de forma alguma. Mas você querer trazer para os dias atuais a questão da escravidão é olhar de uma ótica completamente diferente. E existem até relatos de ex-escravos que compravam escravos, mas nós não entraremos no mérito disso, né? Poderíamos até levantar como os escravos vieram parar aqui, né? Que é algo que não se discute hoje nas escolas e nem nas salas de história, e é um certo tabu, uma vez que também o ensino é algo muito complexo e cheio de ideologias. A professora Soraya não nos deixa mentir, né? Mas a gente também não pode entrar no mérito disso. A escravidão não foi inventada pela Europa, nem para a África, ou nem pelo Oriente. Sempre houve, infelizmente, escravidão. O Egito escravizava, os árabes escravizavam, o Oriente escravizou o Ocidente e vice-versa. Irmãos escravizam irmãos, pessoas na mesma pátria escravizando outros. Infelizmente, essa chaga sempre existiu. Mas a história não pode passar por cima de dados reais sobre a escravidão. Mas isso não entraremos no mérito. Dona Joaquina nasceu, como aqui alguns já sabem, aos 20 de agosto de 1752, na cidade de Mariana. Seu pai era o Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco e sua mãe, Dona Jacinta Teresa da Silva. Os dois portugueses, mas já se conheceram aqui no Brasil. O Dr. Jorge havia iniciado os estudos para a carreira eclesiástica, iria ser padre. Entretanto, ele decidiu tirar como se fosse um ano sabático e veio para o Brasil. E aqui decidiu se casar, conhecendo Dona Jacinta Teresa. Casaram-se na capela de Santo Antônio do Bacalhau, no município de Ipiranga, próximo a Mariana. E tiveram alguns filhos, dentre eles, Dona Joaquina. Dr. Jorge ficou viúvo. Dona Joaquina era menina dos seus 7, 8 anos de idade. E Dr. Jorge resolve requerer a permissão para ordenar padre, o que é ainda legal até os dias atuais. A pessoa, se ela enviuvar, ela pode entrar para o seminário e requerer ordenação sacerdotal. E assim o Dr. Jorge fez. No início da década de 60 do século XVIII, ele é enviado para ser vigário na vila do Pitangui, que era a 7ª vila do ouro das Minas Gerais. E traz com ele as filhas menores, entre elas Dona Joaquina. E aqui Dona Joaquina conhece o capitão Inácio de Oliveira Campos. Eu até separei aqui para ler para vocês um documento interessante, que é o registro de batismo de Dona Joaquina, que foi transcrito da Sé de Mariana, e é um documento minha filha, isso foi um documento feito pelo próprio Dr. Jorge. Minha
filha Joaquina nasceu em um domingo, pela meia-noite que se contaram de 20 de agosto de 1752. Foi batizada nesta sé, ou seja, na Catedral de Mariana, em um domingo que se contaram 3 de setembro do dito ano. Realizou o reverendíssimo cônego Francisco Xavier da Silva, e foram seus padrinhos Caetano da Costa Matoso e os avós constam do assento de sua irmã Eufrásia. Esse livro, que está na sede mariana, era um livro de batismo e foi feito pelo próprio registro feito pelo Dr. Jorge. Em Pitangui, ela conheceu o capitão Inácio de Oliveira Campos, que era de família conhecida em Pitangui, os Oliveira Campos. Né? O capitão Inácio é da família do chamado Velho da Taipa, que era foi um dos fundadores de Pitangui. E juntos, o capitão Inácio, nós ainda não temos informação concreta da idade dele, mas ele era um pouco mais velho que Dona Joaquina, e se casaram quando ela tinha 12 anos de idade. O que é algo espantoso nos dias atuais. Eles ficam um tempo em Pitangui, onde arrendam uma lavra de ouro para trabalhar, e depois, como eu já disse no começo, eles arrendam a fazenda do Pompéu e a compram definitivamente em 1790. Só que o capitão Inácio, o serviço dele como capitão de milícias era ficar cuidando das estradas que ligavam Pitangui a Paracatu, para permitir que não tivesse contrabando de riquezas e assaltos, né? Que os caminhos tinham muitos bandoleiros, como se dizia na época. Então, Dona Joaquina, que já nessa época assumiu as funções de chefia da fazenda. E, após iniciar esse trabalho, tiveram que construir um sobrado. O sobrado do Pompéu foi construído pelo Tomé Dias, que veio lá de São Joanico, e eram, na verdade, 2 sobrados. Né? Existem também muitas lendas sobre o casarão de Dona Joaquina. Era um palácio de 100 e tantos cômodos, 90 cômodos, mas não. O doutor Curiolano Pinto Ribeiro, também o Deus deve seu filho, que esteve aqui pouco antes da demolição, e fez até uma planta alta e baixa do sobrado, deixaram o seguinte relato, aspas, eram, na verdade, 2 sobrados de 2 andares, que se comunicavam e ao todo possuíam 42 cômodos. Era todo de pau a pique, sendo que o telhado era dividido em 4 faces e coberto por telhas coloniais. O assoalho era feito de tábuas com mais de 10 centímetros, tirados de madeira de lei, angico, peroba, aroeira, carvalho e bálsamo. Já as portas e janelas tinham mais de 6 centímetros de espessura. A construção tinha aproximadamente 800 metros quadrados e o pé direito era aproximadamente de 4 a 5 metros de altura. Não era a lenda que todo mundo conta, mas também não era uma casinha. Né? É algo que, se tivesse permanecido em pé, seria uma grande joia da arquitetura em nossa região. Né? Infelizmente, até hoje, muitos de Pompéu, eu falarei mais à frente sobre a importância da preservação, que alguns não dão, ainda lamentam a demolição dessa casa. Infelizmente, essa casa foi demolida em 1954. E aqui eu faço um parêntese para explicar algo que é muito difundido erroneamente, não só em Pompéu, mas em toda a região. Colocam na conta da pessoa errada. Na verdade, não teve nem pessoa certa nem errada sobre a demolição da casa. Em 1943, estava ocupando o Palácio da Liberdade, como interventor do Estado, governador, um tataraneto de Dona Joaquina, Benedito Valadares Ribeiro, que era um homem parente de várias pessoas aqui em Pompéu, dos Cordeiros Valadares. A mãe dele nasceu próximo ao sobrado, a Dona Antônia, e ele tinha uma grande preocupação com o sobrado. E em 1943 ele conseguiu
Conseguiu não, porque ele era interventor, não tinha Assembleia Legislativa, uma vez que o Brasil vivia uma ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas. Então, Benedito Valadares, como interventor, aprovou, sancionou um decreto que autorizava a ele próprio a comprar o casarão para o Estado de Minas Gerais. Qual era o plano do Benedito? O plano do Benedito era que a casa não fosse demolida e que ali fizesse algo que engrandecesse a memória de Dona Joaquina do Pompeu, preservasse a história da sua família. O sobrado e a área de 212 hectares em torno do sobrado pertencia a cerca de 40 pessoas. Gaspar de Campos Cordeiro, João Serra Machado, seu bisavô, né? Tunique Cachoeira, alguns cordeiros do Saco Barreiro, Maria Joaquina de Campos Cordeiro, conhecida como vó do Palmital, né, que era mãe de Crisi, Pormino e tantos outros, que já havia falecido, mas tinha deixado herança para os filhos, Pormino, Crisi, Palcina, eram cerca de 40 donos. E como algo de muitos proprietários, ninguém vendia, ninguém comprava e ninguém reformava. Então o casarão foi ficando abandonado. Eu tive a grata satisfação de conversar com várias pessoas que chegaram a participar de festas, de encontros do salão, do casarão, porque como era de várias pessoas, o casarão era muito usado. Fazia-se lá uma vez por mês um grande baile, um forró. A vizinhança ia para lá para dançar uma vez por mês. Isso me foi relatado por 3 pessoas: Sobem do Marruás, Higino do Marruás e Dona Luizinha do Pompeu Velho. Graças a Deus ainda viva e lúcida, né? Que nos relata ainda essas histórias. Mas Sobem foi o que fez os depoimentos mais enfáticos sobre isso. Já na década de 40, 50, o sobrado já não tinha tábuas no segundo andar. As pessoas, as crianças iam para lá e ficavam brincando, pulando de uma tábua para outra. Porque as pessoas entravam, iam fazer uma obra, iam lá e pegavam a madeira do casarão para reformar um curral. Né? Muitas peças foram furtadas para fazer móveis e outras coisas. E tudo isso foi fazendo o casarão ficar cada vez mais abandonado. Benedito, então, aprova o Decreto-Lei 959, que autoriza a comprar desses 40 e tantos proprietários esses 212 hectares com a sede, que é o sobrado. Autoriza o governo do Estado a adquirir a fazenda Pompeu Velho e abre a Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito especial de 68 mil cruzeiros. O governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade do disposto 6º do Decreto-Lei Federal 1202, decreta: fica o governo do Estado autorizado a adquirir de Antônio de Assis Machado e Benevides de Campos Cordeiro, que eram os que tinham maior parte, respectivamente o edifício da fazenda do Pompeu Velho e terrenos adjacentes, situado entre os municípios de Pitangui e Pompeu, com área de 53 alqueires geométricos, e reconstruí-lo, podendo para isso despender até a quantia de 68 mil contos de réis, cruzeiros. Peço perdão. Artigo 2º. Fica aberto à Secretaria da Aviação e Obras Públicas o crédito especial para atender as despesas que se referem ao artigo 1º. Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de novembro de 43. Benedito Valadares Ribeiro, Dermeval José Pimenta e Francisco Balbino Noronha de Almeida. Porém, em 1945, o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, não há mais espaço para regimes ditatoriais no mundo. E o do Brasil também cai. Caindo Getúlio Vargas, cai-se o interventor Benedito Valadares. Com a saída de Benedito, o projeto da construção da escola agrícola, como tudo
na República não é projeto de políticas públicas, é projeto de governo, não é projeto de Estado. Então o projeto da escola agrícola desapareceu. E o terreno do Estado abandonado. Porém, os ex-proprietários, alguns ex-proprietários, também relato dessas pessoas que eu citei, Sobrinho do Maruás e Gino, essas pessoas, alguns ex-proprietários, começaram a pegar essa madeira e vender para marceneiros da região. E com isso o Estado, não ligando para toda essa questão, já era governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira, cria-se um outro decreto, que é um decreto passando para a União o edifício e toda a propriedade. Isso em 1953. Era Juscelino Kubitschek de Oliveira, governador eleito de Minas Gerais, e presidente da República, também eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas, que voltou dessa vez nos braços do povo, como diz a musiquinha dele, né? Então, e o governo federal muito menos se preocupou com isso. E o que fez? Deixou para lá. Os responsáveis por aquele departamento, que era a antiga Camig, jogam esse esqueleto de construção ao chão, no dia 27 de abril de 1954. E aqui, todo esse texto dentro do parênteses para dizer o seguinte: não houve um culpado, até houveram culpados, mas que politicamente não nos permite dizer. Mas Benedito Valadares é uma figura que, como descendente de Dona Joaquina, deve se fazer justiça à sua imagem. Tudo que ele fez foi para preservar a memória de Dona Joaquina e a sua história. Porém, seu projeto foi abandonado. E o casarão veio a ruir. Em 1800, agora fechei parênteses. Em 1808, aconteceu um fato interessante para nós brasileiros, 1808, e eu estou vendo aqui que alguns amigos de Portugal também estão seguindo, e para eles a data importante é 1807, uma vez que em 1807 as tropas napoleônicas invadem Portugal, dando continuidade àquela grande crise europeia imposta por Napoleão Bonaparte, do bloqueio continental. E Portugal, por estar ali prensado pela Espanha e empurrado para o Atlântico, Portugal sempre teve um plano B, para que não perdesse a governança. E o que aconteceu em 1807? Esse plano puxaram o seu gatilho, que foi uma viagem, uma vinda da família real para os trópicos. Alguns historiadores modernos e ideologicamente alinhados falam que foi a fuga da família real. Lendo com atenção e fazendo uma visão atenciosa, não foi uma fuga. Né? O termo usado é muito genérico, mas o próprio Napoleão dizia: Dom João foi o único que me enganou. Foi o único país que Napoleão não conseguiu pegar o governo, os monarcas, né, e a família, e aprisionar. Dom João veio para os trópicos, para o Brasil, chegando aqui em 1808. O Rio de Janeiro tinha cerca de 30 mil habitantes, do tamanho de Pompéu. E há um certo exagero no número de pessoas que chegaram na corte. Alguns falam de 10, outros 15, outros 20 mil pessoas. De 10 a 20 mil, qualquer número é muita gente para uma cidade do porte do Rio daquela época. O Rio não tinha lavouras, não tinha grande criação de gado, então o vice-rei pediu uma ajuda ao governador das Minas, ao capitão-general das Minas, para que fizesse um arregimento aqui de mantimentos para ser enviado à corte. E uma das maiores doações que tivemos
foi de Dona Joaquina do Pompéu, que enviou dessas terras, né, nosso solo, mantimentos que alimentaram a família real e a corte por vários anos, até que não se fez mais necessário, até que a família se estabeleceu, em que a própria máquina conseguiu gerir aquilo, mas por muito tempo o alimento que alimentava a máquina na corte vinha aqui saía aqui da fazenda do Pompéu. Gado em pé, ou seja, gado vivo, carne salgada, mandioca e outros tipos de mantimentos saíam dessa fazenda para ir até o Rio de Janeiro. Isso é um sinal de grande benevolência por parte dela? Sim, mas mostra também a sua organização, né, a organização dessas terras, dessa propriedade, que era suficiente. Porque até pouco tempo nós vimos aqui em nossa região grandes fazendas que não produziam, que davam ensejo até aí a fundamentação de uma reforma agrária. Mas Dona Joaquina nós observamos que não, mesmo tendo dificuldade de fechamento de propriedades e tudo, era uma fazenda organizada que produzia, não proporcionalmente como hoje, claro, mas era uma fazenda suficiente que produzia até mesmo para enviar como doação para a corte. Isso despontou Dona Joaquina, abriu um leque para Dona Joaquina como uma mulher de grande influência. Tanto que em 1813 recebemos aqui algumas visitas ilustres, não só nesse ano, mas durante todo o período de Dona Joaquina de sua história, nós recebemos visitas ilustres. E uma das mais ilustres foi do barão Wilhelm von Stuyvesant, o barão de Stuyvesant. O barão de Stuyvesant foi um mineralogista responsável, a pedido da coroa, para pesquisar futuros potenciais para a mineração no Brasil. Com a vinda da família real, já tinha entrado em declínio a mineração naquela época, porque os modos de mineração não havia tecnologia para a época, né? É outra grande lenda. Portugal roubou todo o ouro do Brasil. Para começar, eu abro em outro parênteses, que é uma grande falácia isso. Não roubou porque o ouro era de Portugal, não existia Brasil. Esse local onde estamos, esse país onde vivemos, era um território ultramarino português. Então, na concepção da época, para aquelas cabeças da época, para quem viviam, até 1822, por exemplo, todo mundo que nasceu aqui era português. Não existia Brasil. Eram portugueses vivendo em território ultramarino brasileiro. As terras do Brasil, né, que era o estado de Portugal do outro lado do oceano. Então não houve... Portugal não roubou o ouro do Brasil. Portugal retirou o ouro de seu estado ultramarino. E mínimo, porque não existia tecnologia suficiente para retirar esse ouro. Era ouro de aluvião, ouro de bateia. Hoje sim, o ouro está sendo levado. Pitangui e Paracatu estão minerando somas absurdas de ouro. Porque tem maquinário para perfurar a terra, etc. Mas na época não. Eram minas. Quem foi, por exemplo, na mina da Passagem, Mariana, para Ouro Preto? Vocês conhecem? Retirou-se dali muito ouro, mas era algo muito precário. Não existia um maquinário como esses tatus, né, que perfuram a terra. Então, o que foi levado começou a decair já no final do século XVIII. Então, Dom João VI chamou aqui esse barão, que era especialista em mineralogia, para pesquisar quais os outros minerais o Brasil poderia ter. Se tinha prata, se tinha ferro, etc. E em uma dessas viagens por Minas Gerais, ele ficou hospedado algumas vezes aqui na fazenda de Dona Joaquina. E ele publicou um livro na década de 30, salvo engano, e me corrijam se eu estiver errado, quem estiver assistindo, que é o Pluto Brasiliensis, que é um diário, um relato de viagem fantástico. Nesse diário, ele detalha toda a sua viagem, mesmo que ele saiu do Rio Preto, etc. E tem um trecho da viagem que eu transcrevi, que é o seguinte, abre aspas: de Pitangui em diante,
viajamos por amenos campos banhados por numerosas lagoinhas, onde, ao lado da gigantesca jiboia, milhares de aves palustres aquáticas, grandes e pequenas, ostentam a sua deslumbrante plumagem. Chegamos assim à fazenda do Pompeu, que possui uma superfície de 150 léguas pelo menos. É habitada unicamente pela família da proprietária deste principado, cujos súditos seriam, já em 1813, 40 mil cabeças de gado, que habitam essas regiões despovoadas e anunciam ao viajor a proximidade de habitações humanas. No Pompeu, em virtude de insistentes pedidos, tivemos de permanecer alguns dias na residência da generosa matrona, a viúva Dona Joaquina Bernardo da Silva de Oliveira Castelo Branco, que conta entre seus descendentes, já em 1813, 60 netos. Fecha aspas. Depois, mais à frente, abre aspas novamente. Às margens do Rio São Francisco, nossa admirável anfitriã, Dona Joaquina, já havia enviado alguns escravos que nos arranjariam peixes e nos ajudariam a atravessar o rio cauduloso, de 600 pés de largura, em uma grande canoa, de que ela era proprietária. À nossa chegada, ali encontramos já um surubim tão grande que satisfez a fome de 20 pessoas, sobrando ainda bastante para o almoço do dia seguinte. Eu não sei se já é uma das primeiras mentiras de pescador da história, mas há relatos, até recentemente, de grandes surubins pescados aqui no Rio São Francisco. E é por isso, devido a esse surubim, é que a gente tem uma ideia que essa travessia foi no São Francisco e não no Pará. No mesmo livro, em uma nota de rodapé, o barão faz a seguinte explicação. Desejo tornar aqui pública a minha gratidão a essa digna senhora e a seus filhos, que de maneira gentil, com que durante semanas, às vezes me acolheram nas frequentes viagens que fiz àquela região, e pela maior hospitalidade que dispensaram a diversos naturalistas recomendados por mim. Devo desmentir também um boato que corre a meu respeito, espalhado por alguns viajantes e subscritos por outros, ou seja, já existiam fofocas. Teria sido contrário à delicadeza dessa digna senhora oferecer a um barão alemão um presente de 1000 bois e algumas centenas de cavalos, e mais ainda, a um nobre barão receber tal presente. Ou seja, já tinham assuntos que ela teria privilegiado o barão. Por quê? De acordo com outros relatos, vários viajantes ficaram ofendidos de ter ficado na fazenda do Pompeu e não em outras fazendas. Então, foi aquela história. Então, vamos... Por que na dela? Porque ela é mulher. Deve ter alguma coisa lá que aqui não tem. Então, já é aquele preconceito justamente por ela ser uma mulher. Depois, em 1822, Dona Joaquina entra mais uma vez, já com seus 70 anos de idade. Ela foi pioneira até nisso, uma vez que a faixa etária de vida de uma mulher naquela época era seus 40 e poucos anos. Dona Joaquina entra mais uma vez na linha da história ao ajudar na independência do Brasil. Muitas pessoas acham que a independência do Brasil, e aqui abro mais uma explicação, que creio ser pertinente, foi apenas o tal independência ou morte que Dom Pedro I deu às margens de Ipiranga. Mas não. Foram uma série de inconveniências, de troca de informações, de complicações entre Portugal e Brasil, que Dom João VI já tinha retornado a Portugal, tanto que deixou aqui seu filho. E é um relato interessante que Dom João diz para Dom Pedro: faça isso antes que outro aventureiro faça. Ou seja, fique aí para que você transforme esse país numa grande nação. Já foi tudo arquitetado entre o pai e o filho. E
Só que Portugal não era um regime absolutista, já estava em declínio o absolutismo, já tinha suas assembleias, e Portugal não queria perder as possessões do Brasil. E foram inúmeras batalhas que sucederam ao 7 de setembro. Batalhas sangrentas. Tivemos no Piauí uma carnificina onde morreram milhares de pessoas. Foi o último reduto. E justamente na Bahia, Dona Joaquina entrou isso na história. Por meio do seu filho, o capitão Joaquim Antônio, eles fizeram doações de mantimentos e dinheiro para pagarem soldo dos soldados para lutarem na Bahia na expulsão do último reduto português, liderados pelo general Bandeira de Melo. O que coloca a Dona Joaquina como uma grande heroína mineira da independência do Brasil. Porque uma vez que Dona Joaquina, que o Brasil não conseguisse sua liberdade, e devemos nos atinar a isso, Portugal poderia considerar Dona Joaquina e toda a sua família traidores da pátria. E poderia também ser decapitada e seus bens jogados ao vento e terra salgada. Ela se arriscou pela causa da independência. Isso demonstra seu patriotismo, sua garra e sua crença, né? Porque para um homem já seria difícil. Ela enfrentou todo mundo ali e foi à luta. E dos documentos mais belos que nós temos são as proclamações da independência do Brasil, que são discursos que o capitão Joaquim Antônio fez em Pitangui, nessa época, essas proclamações conclamando as pessoas de Pitangui a lutarem pela causa da independência do Brasil. São um pouco, as duas são longas, mas eu vou ler apenas a segunda, que para mim é a mais significativa, e mostra a bravura não só de Dona Joaquina, mas do povo do Centro-Oeste. Porque muito das pessoas do Centro-Oeste, dos homens, das mulheres, do pobre ao rico, do negro ao branco, está representada nessa bravura do Centro-Oeste mineiro. Honrados companheiros d'armas e briosos soldados, a justiça da causa afiança, previne e de algum modo decide o seu vencimento. Um só momento de liberdade é mais apreciável do que 3 séculos de abjecta escravidão. As algemas estão quebradas. Pedro, o Grande, as desfez. Ele sustentará com dignidade só própria dele a independência do Brasil. Ele, pelas suas virtudes imperiais, cívicas e militares, será em todo o tempo e em qualquer situação o modelo e norma invariável da nossa conduta, da conduta da família brasileira. Eis briosos soldados, obedecê-lo e imitá-lo. Porém, resta ainda, companheiros d'armas e briosos soldados, resta ainda dar-vos uma ideia exata de meus sentimentos, resta ainda comunicar-vos a parte zelo e patriotismo que me acho animado. Resto ainda assegurar-vos um penhor de que serei constante companheiro nos vossos trabalhos, nos vossos perigos e nas vossas glórias. Portanto, contai já de agora com os meus bens, ficando sempre salvo o vosso soldo. Ou seja, não se preocupem que dinheiro para pagar o salário, o soldo dos soldados nós temos. Contai igualmente com os bens de minha mãe, Dona Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco, por quem estou autorizado a fazer-vos este puro oferecimento. Aceitai-o, pois não como rasgo de generosidade, porém sim como um dever e demonstração de fidelidade, honra e adesão pela salvação da pátria e pela defesa de nosso augusto imperador. Pois por tão claros e sagrados objetos dar voluntariamente os bens e arriscar gostosamente a vida é, no meu conceito, um pequeno sacrifício. Enfim, honrados companheiros d'armas e briosos soldados, sois brasileiros e a causa é justa. E isto nos basta. Pitangui,
27 de janeiro de 1823. Isto coloca a Dona Joaquina, não porque descendo dela, e nem pelo trabalho que aqui fazemos, no panteão dos heróis brasileiros da independência do Brasil. Poucos tiveram tanta coragem como ela e os filhos. E isso é demonstrado nesses documentos e reconhecido até hoje, até mesmo pela família imperial brasileira, que muito distingue nossa cidade, nosso museu, em agradecimento a essa época em que Dona Joaquina contribuiu com seus ancestrais e pelo crescimento do Brasil. Já em 1824, Dona Joaquina, já cansada, com seus 72 anos, no dia 7 de dezembro de 1824, falece na fazenda do Pompeu. E é sepultada dentro da capela de sua fazenda, que ainda hoje existe. É a única construção da época de Dona Joaquina, que é a capelinha do cemitério do Pompeu Velho. Aquela capelinha é a única construção que existe da época de Dona Joaquina. Aquela capela foi construída na época da construção da casa, para ser a capela da fazenda. Alguns escravos de confiança, como o pai José, que ajudaram a criar Dona Joaquina, foram sepultados próximos a essa capela. Depois seu marido, em 1804, capitão Inácio. Depois sua filha, Maria Joaquina, de quem sou descendente, casada com Luiz Joaquim de Souza Machado. E tornou-se tradição sepultar ali os seus descendentes. Até que em 1824, ela também, e hoje tornou-se um cemitério, que é o cemitério do Pompeu Velho. E qual é o legado de Dona Joaquina? O legado de Dona Joaquina, eu já disse no início, é toda essa garra, essa força, essa imagem de mulher, que lutou, que perseverou, e muito bem. Então, como eu dizia, nós tivemos aqui um pequeno problema na internet. O maior legado de Dona Joaquina é a sua própria descendência, que deixou até hoje essa memória viva, essa imagem viva de uma mulher que lutou em sua época, pela memória do seu povo, pela conscientização de uma região, de uma política, no que ela acreditava. Então, isso é o que nós temos muito ainda de Dona Joaquina do Pompeu. Eu quero ainda aproveitar para pedir quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, de fazer aqui na página do museu, ou por meio das alunas que estão aqui participando da palestra, que ao final respondo as perguntas de cada um. E a cidade de Pompeu? Como se originou a cidade de Pompeu? Porque não é fácil fazer esse link de Pompeu com Dona Joaquina. Porque quando Dona Joaquina faleceu em 1824, nós não tínhamos a cidade de Pompeu, esse local de povoamento aqui. Um genro dela, o Joaquim Cordeiro Valadares, casado com Antônia de Oliveira Campos, trouxe para próximo ao entroncamento que dava para onde hoje é Montes Claros e Paracatu, criou-se aqui, que era o chamado Pouso dos Buritis, devido a onde os tropeiros passavam para descansar, que era o Buriti da estrada. Ele criou aqui, parece um núcleo urbano. Não sabemos ao certo, de acordo com alguns antigos, seria na volta do Brejo, outros ali próximo ao presídio, onde foi a delegacia, tanto que ali tinha uns casarões até poucos anos atrás. A primeira igreja de Pompeu, que foi a primeira capelinha, onde hoje é a Santa Casa de Misericórdia, ali foi a primeira capela de Pompeu. A Casa dos Padres é onde hoje é o posto da cooperativa, e em torno dessa capelinha surgiu um cemitério, que desapareceu
com a construção da Santa Casa de Misericórdia. Essa capelinha foi demolida e já em 1864 já havia iniciado a construção de uma outra igreja, uma grande igreja, que é a nossa atual matriz, Nossa Senhora da Conceição. Entretanto, o povoamento de Pombéu, esse início desse núcleo habitacional, ao parece, foi a partir da década de 30 do século XIX, pois já em 1841, 42, esse lugarejo, o distrito do Pompeu, esse lugarejo é elevado a distrito do Pompeu, pertencente ao município de Pitangui. Ou seja, em 1841, 42, esse lugarejo é criado em distrito. Existe uma lei criando o distrito do Pompeu. A paróquia foi criada por uma lei de 1864, na época vivíamos o padroado, em que o Estado que criava as paróquias, né? Então existe um outro decreto em 1864 criando a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Em 1938, apenas 1938, no dia 17 de dezembro de 38, Benedito Valadares veio, da criação de mais de 300 municípios, Betim, Martil Campos, Pompéu, 300 e tantos outros. Esse distrito é emancipado, é levado à municipalidade, desvinculando assim de Pitangui. E aí nós surgimos como município. Infelizmente, não tivemos um relato, alguém que escrevesse tudo isso. Aos poucos nós vamos encontrando um jornal antigo, nós temos os jornais que nós fotografamos, que pertenceram ao professor Haroldo, que eram de seu pai, José Hermílio Cordeiro Valadares, jornais da década de 10, que trazem informações de comércios aqui na região dessa cidade, nomes de ruas, notícias de viajantes que chegavam e partiam, que é uma coluna social, Por exemplo, tinha lá a coluna social: chegou nesta manhã da distante cidade de Curvelo, Soraya Lacerda, veio visitar seu tio. Então tudo era notícia. Fez primeira comunhão a bela criancinha tal. Então, esses poucos relatos que nós temos desses jornais da década de 10 é que nos ajudam um pouco a direcionar como era esse Pompéu no final do século XIX e início do século XX. É nossa intenção do Instituto Histórico e Geográfico, que é uma associação, fazer esse levantamento e condensar tudo isso numa obra para que essa história não desapareça mais. Porque preservar tudo isso, preservar a memória, é preservar a posteridade. Mas é muita Pompéu, não pode, tem que modernizar. A modernidade é muito bem-vinda. Portanto, um povo sem legado, sem memória, jamais será um povo com uma cultura sã. Daí nós temos que preservar essa cultura, temos que preservar essa memória do nosso povo. E para isso, o Estado criou mecanismos. Um desses mecanismos é o tombamento. O que é o tombamento? O tombamento é um tipo de proteção, e recebemos aqui agora a associada do Instituto Histórico, Mileniel, você está aqui ao meu lado, Mileniel, que é diretora de secretaria do Instituto Histórico, que nos ajuda nesse trabalho. O tombamento é um instituto, é uma forma de intervenção do Estado na propriedade. Nosso primeiro decreto foi um decreto na época do Estado Novo, na época do Getúlio, que teve uma grande influência do ministro Francisco Campos, que era tataraneto da Dona Joaquina, o Chico Campos, Chico Ciência, que é o decreto 25 de 37. Isso, 25 de 37. Então esse decreto criou as bases do tombamento no Brasil, que são seguidas até hoje, com algumas pequenas alterações. Há um entendimento que é necessário repensar o Instituto do Tombamento em alguns quesitos, porque criou-se na mente das pessoas que o tombamento é um monstro de 7 cabeças que vai engolir todo mundo, e de certa forma, fazendo uma leitura de ambos os lados, é um pouco negativa, porque
Por exemplo, se a Milene tem uma propriedade, a Milene tem uma casa no centro da cidade, é a sua única propriedade, e Milene não tem condições, muitas condições de sobrevivência e quer desfazer dessa propriedade. Porém, o seu preço, dependendo da cidade, do local, o seu preço cai, porque o tombamento não permite que a pessoa faça demolição ou descaracterize. Então, o mercado nas cidades, né, o mundo atual levou a pensarmos que o tombamento é algo negativo e que desvaloriza. Mas temos que olhar isso por outro lado. Se soubermos olhar, tivermos uma visão de saber fazer a junção do antigo com o novo, né, de trabalharmos outras ações, nem sempre isso será desvalorizado. Em outras cidades, por exemplo, há quem pague uma fortuna nas casas que sejam tombadas. Né? Em Pompéu, nós não temos somente uma propriedade particular tombada, que foi a própria proprietária teve interesse e fizemos o processo e a residência é tombada, que foi a sede da primeira prefeitura de Pompéu, que é o sobrado do João Manuel, né, que vai fazer 100 anos agora, nos próximos anos. Então, muitas vezes o patrimônio histórico é visto como um bicho de 7 cabeças. Né? O patrimônio é um conjunto de bens culturais do povo. Né? É o que nos liga ao passado. E se não tivermos uma ligação com o passado, nós jamais podemos crescer e aprimorar esse passado. É tudo aquilo que ajuda a formar a nossa identidade. Né? Nós temos a nossa identidade, quando você vai a Tiradentes, ou São João del Rei, ou até mesmo Martim Campos, que tem uma forte identidade musical, né? Ou na Serra da Canastra, que tem uma forte identidade na culinária, com o queijo. Né? São as festas tradicionais, a culinária, como eu disse, tudo isso é um patrimônio cultural. Mas nós devemos separar os tipos de patrimônio, se é patrimônio material ou imaterial, né? Móvel ou imóvel. O tombamento, por exemplo, ele pode ser tanto sobre um bem móvel como imóvel. Nós aqui em Pompéu tombamos a imagem do Nosso Senhor Morto, né, que é uma imagem que pertence à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que foi até restaurada no último ano com recursos vindos do ICMS do Patrimônio Cultural, que ela, além de ser uma peça sacra de devoção católica, é também uma peça artística, que é uma imagem esculpida em madeira, né? E algumas pessoas aqui participaram, porque a restauração foi feita em Pompéu, com a participação da comunidade, para ver o processo do trabalho que foi feito pela restauradora Cátia Salvo. A imagem tem cerca de 150 anos, ela traz até as veias, né? Milimetricamente, as veias em azulado, as manchas já necrosadas da cruz. Então, uma imagem que você vê ali um trabalho de anatomia, artístico, fenomenal. Então, para os católicos, ela é uma imagem sacra de devoção e uma obra de arte. Para os que não são católicos, ou ateus, ou outra denominação, ela é um patrimônio cultural, porque é inegável a arte empregada naquela madeira. Não é qualquer pessoa que pega um toco de madeira e faz uma imagem em tamanho natural com os detalhes de nervo, veias, sangramentos. Então, é muito real. Né? Assim como outras peças. Nós temos um banco que pertenceu a um sobrado da Dona Joaquina, uma propriedade particular, tombado, que está lá na residência do pessoal. Então, o tombamento ele não exige que a pessoa perca a posse. O tombamento é uma proteção, é um selo emitido, podemos explicar assim, muito minimamente, é um selo emitido pelo Estado, pelo município, pela União, que aquela peça, ou aquele local, aquela propriedade, tem um valor cultural e, por isso, ela deve permanecer intacta, deve permanecer protegida, resguardada, né, preservada de todas as formas. E assim é com o Jacinto Campos, que foi o nosso primeiro bem imóvel tombado. Depois tombamos a imagem do Nosso Senhor Morto, que faz parte do conjunto da Paixão. Depois nós tombamos a Lagoa do Coati,
na ABB, que é um bem natural, preservado, esses registrados no IEPA. E temos como bem registrado como patrimônio imaterial a tradição do doce de leite. A receita do doce de leite de Pompéu, ela é considerada um bem imaterial, né? Porque quando se fala em bens imateriais, não se fala em tombamento, mas em registro imaterial. É como se o registro imaterial fosse o tombamento de coisas intocáveis, né? Então é a receita do doce de leite, que é o nosso caso. Algumas cidades têm como bem imaterial o toque dos sinos, a tradição do sino, ou as composições musicais, né, como nós temos em São João del Rei. A dança da catira, não tem como você preservar a catira em uma pessoa, né? Vamos registrar aqui o forró que a Soraya dança. Um dia a Soraya, infelizmente, espero que demore muito, vai falecer. Mas o modo de dança que a Soraya dança, que ela aprendeu com a mãe, com a avó e com a bisavó, vai passar para os seus filhos. Então, é esse registro, esse saber fazer tradicional de cada região, é um tombamento que leva o nome de registro imaterial, né? Que é uma concepção bem avançada da nossa cultura, e também uma crítica àquele período que considerava o patrimônio somente o objeto, somente o livro, a cruz, ou a imagem, ou a igreja, ou um palácio é patrimônio cultural. E não, né? A tradição em si é um patrimônio cultural. É tudo que esse conjunto de saberes, de fazer, de crescimento intelectual, de isso que é passado de pai para filho, né? Tudo isso é o nosso patrimônio cultural. Só que, infelizmente, nosso país não é muito levado à preservação de tudo isso. Então, cria-se a Constituição, criou-se mecanismos para, de certa forma, e por um determinado momento, impor isso à comunidade. Bom, nós temos o Conselho do Patrimônio Histórico, né, que já vem fazendo um trabalho de conscientização, né, após a criação do museu. Nós observamos que a concepção das pessoas de Pompéu em relação à memória e à Dona Joaquina já é diferente de 10, 15 anos atrás. Hoje nem todo mundo mais é a favor de sair demolindo tudo, mas já há aquela concepção de proteção, de preservação, porque isso é importante. E ao mesmo tempo, o município, eu estou aqui há cerca de 10 anos, né, na presidência do Conselho, também há 10 anos, nós não queremos, e os prefeitos que eu trabalhei, tanto o Joaquim como o Oséias, e acredito que os próximos que venham, e tem que ter esse compromisso, porque é a identidade da comunidade, a ideia não é engessar a cidade, a ideia não é manter a cidade com casas velhas, como falam, né, entre aspas, mas resguardar essa memória e saber casar tudo isso, né? Não tem que se demolir tudo para ser moderno. Muito pelo contrário, hoje nós estamos vendo um retorno do que era, né? Nós temos, usa-se muito hoje a palavra retrô, né? Vintage, e entre outras, para demonstrar esse enobrecimento do que veio, do que foi do passado, né? Do que éramos no passado. Então é muito Belo Horizonte hoje, quem vai muito observa-se lindos casarões que se mantém a fachada ou até mesmo a casa inteira, e prédios enormes, belíssimos ao fundo. A casa é usada ali como recepções, salão de recepções ou portaria. É possível fazer essa junção e fica bonito, né? O que nós não podemos é perder essa memória identitária, né? Isso tudo vai sendo passado. E isso só conseguiremos com a participação da comunidade, das pessoas. Sem a comunidade, infelizmente, não é possível isso. E é esse trabalho que nós devemos preservar e resguardar. O Conselho de Patrimônio Histórico, ele se reúne ao menos uma vez por mês, agora com essa questão da pandemia, estamos reunindo presencialmente alguns e virtual, né, para outros, de forma virtual acompanham essas reuniões. E vocês estão convidados,
vocês aqui, os que nos assistem por meio das redes sociais, a participarem, interagir e a questionarem as ações do patrimônio. Às vezes o grupo do conselho tem uma concepção, mas tem uma ideia nova de fora, né? Tanto para ajudar como críticas. As críticas também são bem-vindas, né? Nenhuma ideia pode ser soberana, né? E nós estamos aqui para ajudar, para trabalhar por nossa cidade, de forma a sempre crescermos como cidade, como comunidade, preservando essa memória e a nossa proteção. Eu agradeço a participação de vocês. Aqueles que queiram fazer alguma pergunta, tiver algum questionamento, eu estou à disposição. Quero te parabenizar pela riqueza de detalhes que você contou para nós a história de Dona Joaquina. Obrigado. Eu mesma não sabia de tantos detalhes e muito obrigada por ter abrido esse espaço aqui para a gente. Que isso, é um prazer, né? Acredito que esse tempo agora de pandemia, de isolamento social, nos faz pensar muito, né? Sim. E até um pedido que eu fiz, até nos grupos de patrimônio histórico que eu fiz, de Pompéu e Abaeté, que aqueles que tiverem histórias, memórias, fotografias, cartas antigas, bilhetinhos, de avô para avó, que nos mandem isso, ou cópia, ou original, ou escaneado, para a gente fazer um banco de dados disso, né, para conhecermos mais. Porque eu falo, o momento é agora, nós estamos em casa, é hora de se conhecer, né? Eu mesmo, eu fui mexer em coisas em casa da minha mãe, do meu pai, que eu nem sabia, né? Então é interessante esse conhecimento da história, da própria história. Porque uma coisa que eu não disse, agora eu vou falar, que eu sempre falo isso nas palestras, nas escolas com as crianças. O maior patrimônio que nós temos somos nós mesmos. Não é a igreja, não é o palácio, não é o casarão, não é uma estátua, mas o maior patrimônio que nós temos somos nós próprios. Então, cuidar da nossa mente, de nós, para termos um local bom para vivermos e habitarmos. E a beleza é essencial. Infelizmente, o mundo moderno quis levar a crer que a beleza é algo errado. Não, a beleza é divina. Então temos que preservar, temos que ajudar a cuidar do nosso patrimônio, da nossa cidade, de nós próprios, né? Preservar o que está em volta de nós, porque o conselho é uma parte da comunidade. Toda a comunidade é fiscal do patrimônio e das ações da comunidade. Nós, os 13 conselheiros titulares, os 13 suplentes que participamos do conselho, somos porta-voz da comunidade. O conselho é aberto. Então, cuidar de si e cuidar do ambiente que vivemos. É tão bonito quando você chega numa cidade que é bem cuidada, tem memória, tem história, né? E Pompéu é assim. O nosso nome lá fora é fantástico. Eu viajo muito para outras cidades por participações de entidades que eu participo, e sempre perguntam: eu sou doido para conhecer Pompéu, a terra de Dona Joaquina, lá deve ser fantástico, o patrimônio, a cultura. Sim, nós estamos lutando para isso. Porque a nossa tradição é forte. O que falta são os daqui se conscientizarem mais. Mas não só aqui, é o Centro-Oeste. E aqui eu falo para os irmãos das cidades vizinhas que eu tenho intimidade para falar. Pompéu, Papagaios, Abaeté, Martinho Campos, Pitangui. É a teimosia do Centro-Oeste. Nós somos trabalhadores, somos fortes, não temos preguiça, mas a cultura está em último lugar. Nós temos que começar a preocupar um pouco com a cultura também, porque senão não dá. Né? Então, e isso é daqui para frente, é das crianças agora, vocês que estão fazendo essa pós, né, em pedagogia, ou bacharelado? Graduação, levarem isso para essas crianças, para essas turmas, né, porque o trabalho não é fácil. E é a história de todos nós, não é a história dos descendentes de Dona Joaquina, não é a história dos brancos ou dos negros, né, dos héteros ou dos homens, dos baixinhos ou dos altos. É a história da comunidade. A comunidade somos todos nós. Né? Muitas vezes tem-se a visão que o museu, que a cultura pertence a só uma classe social. Não é. Partindo desse ponto, não é nem cultura. Né? Então,
abrirmos a mente nesse sentido e lutarmos por esse engajamento, né? Por essa cidade que participa, que vai ao encontro dessa cultura. Né? E é para isso que nós estamos aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Também gostaria de te agradecer a vocês três, né? Por ter aberto esse espaço para a gente e até para mim, que vim de fora, que eu moro aqui pouco tempo, não tem tanto tempo assim, mas meus filhos são daqui. Então, assim, que isso continue com as crianças também, meus filhos até estudam no Jacinto, que quando voltarem, que voltar às aulas, que eles possam ter esse acesso também, né, a essa história. Eu tive a oportunidade de ter aula com a tia Lu, com a Lucilene, ela falava muito, né, fala muito da Dona Joaquina. Então, que eles continuem podendo ter essa oportunidade, né, de entenderem a história. Conhecer a história, né? Poucos conhecem. Né, com essa riqueza de detalhes, poucos conhecem. Eu estou vendo aqui algumas perguntas na live. Aqui tivemos aqui um argumento, é até bom a gente já responder aqui, da senhora Aniângela Aparecida da Silva Veloso. Acho que a escola Jacinto Campos está relacionada para ser tombada. Creio que para ser tombada o município tem que cuidar delas. Aí uma divergência. Claro, se o município tivesse condições, o município cuidaria de todos os bens tombados e inventariados. Uma das coisas do decreto-lei é o seguinte: a obrigação primária do tombamento de proteger o bem é do proprietário. Caso o proprietário não consiga, ele pode recorrer a outras instâncias. Já o município de Pompéu fez o tombamento da escola Jacinto Campos, né, em 2004. O município tombou o Jacinto Campos, registrou. E nós recebemos por todos os bens inventariados e tombados, e é até interessante nós usarmos isso aqui, para falarmos sobre isso, as cidades que fazem a prestação de contas. Eu vou falar de forma bem superficial, para que todos entendam. O município de Pompéu participa do programa ICMS Cultural, né? O Estado, via lei Robin Hood, destinou parte do ICMS a requisitos. Um desses é o ICMS, que é o ICMS cultural, ICMS esportivo, turístico, relacionado a saneamento básico, saúde, etc. 1% de todo o ICMS arrecadado pelo Estado de Minas Gerais é enviado para o critério do ICMS cultural. Esse 1% de todo o ICMS do Estado, ele é repartido entre todas as cidades que completam requisitos propostos pelo IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico. São os quadros, você deve participar desses quadros: educação patrimonial, investimento em patrimônio, reforma e manutenção, tombamentos e inventários. Então, se você participou disso, se você faz investimento, se você ajuda, né, se você faz um trabalho de educação, de resgate da memória, aí você recebe pontos. A pontuação de Pompéu hoje, nós recorremos porque nós julgaram um quesito errado, ao nosso ver. Por enquanto está 12 e pouquinho, não confirmei hoje, mas nós recorremos a ver se chega a 13. 13 pontos. Então, esses 13 pontos vão receber, de acordo com os critérios do IEFA, parte desse 1% que vai ser para todos os municípios. Ano passado, nós recebemos, no ano passado, R$230 mil. Desses 230 mil, metade do município investe na cultura, que é a manutenção da Casa da Cultura, do museu, da biblioteca, do polo esportivo, praça de esportes.
salários desses servidores, material de limpeza, café, lanche dos servidores, etc. Os outros 50%, quem determina para onde vai esse dinheiro é o Conselho de Patrimônio Histórico. E para onde que vai esse dinheiro? Para todos os bens inventariados e tombados, que não são poucos. Então, cada ano, nós ajudamos um pouquinho cada um desse patrimônio. É 10 mil em madeira para a fazenda tal, é 15 mil em material de construção para ver se outra fazenda tal não cai. É só apagar fogo, porque o dinheiro é pouco. O Jacinto Campos é um bem tombado. Ajudamos a pintar uma vez, né? Nós estamos tentando agora ver com a Secretaria de Estado, ver se conseguimos recurso para trocar todo o telhado, porque inclusive a diretora da escola e a vice são membros do conselho. O Jacinto Campos tem representantes aqui no conselho. E para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos agora, conseguimos um engenheiro eletricista para fazer o plano da fiação lá no Jacinto Campos, e o conselho vai, com esse recurso do fundo, vai comprar todo o material elétrico para a escola. O que é isso, tendo em vista o tamanho do Jacinto Campos como local de ensino e receber tantos alunos? Não é nada. Portanto, entretanto, é o dinheiro que nós temos. Nós temos aí inúmeras fazendas que estão desmoronando, né, que eu não posso citar aqui, porque são propriedades particulares, mas são inventariadas, e já fomos até acionados via Ministério Público, que também está fazendo o papel dele, mas nós estamos fazendo o nosso, justificando que nós não temos condições, não temos dinheiro. E com a pandemia o ICMS caiu. O ICMS caindo, há menos dinheiro para dividir com as 600 e tantas cidades que recebem. Então era para a gente estar na conta aí com 100 mil reais. Não estamos nem com 30 mil. Né? Para dar conta, compramos essa semana, por exemplo, cerca de 15 mil reais em madeira para uma fazenda que está desmoronando aqui no que é inventariada, e as pessoas estão morando dentro dela. Então, assim, uma ajuda emergencial. Então, esse dinheiro que vem é pouco, mas ao mesmo tempo é muito, porque ao menos vai transformando essas casas, não deixando que elas desapareçam completamente. Né? Para nós é muito pouco, mas algumas vezes, para ajudar essas famílias, essas casas, é uma grande ajuda. Né? O que nós temos feito hoje é, damos o material e as famílias entram com a mão de obra, porque nós não temos condições de dar material e mão de obra. Então, os recursos são poucos. Uma outra pergunta. Essa história de Dona Joaquina deveria ser mais detalhada nas escolas. Sim, nós fazemos esse trabalho de educação, porém esse ano tivemos uma grande complicação com essa pandemia. Né? Geralmente são de 4 a 6 escolas por ano que eu trabalho indo, fazendo as visitas, dando as palestras e depois finaliza com uma apresentação final aqui no museu. Jacinto Campos, novamente. A Lucilene Evangelista levantou aqui, que é a professora Lucilene, a respeito do museu, que eu já explicamos isso, né? Não há, inclusive recentemente, vamos falar aqui abertamente, teve até uma discussão sobre isso, aqui ser a casa do Dona Joaquina. E nunca foi a casa do Dona Joaquina e nunca teve nem essa pretensão. Né? O museu é a casa do Laranjo porque é a casa que seria inundada pelo sobrado. Se não fossem os antigos proprietários terem até influenciado para a demolição do sobrado, o sobrado estaria de pé lá no Pompeu Velho. Né? Infelizmente, o sobrado não existe até mesmo por essa falta de consciência naquela época. E é o que eu disse no começo. Muito se falam hoje contra o patrimônio atual. Mas até hoje as pessoas cobram de ter demolido o casarão do Dona Joaquina. Imagina se atualmente nós demolirmos o Jacinto Campos. E no futuro vão cobrar, mas que absurdo, não deveriam ter deixado. Então essa luta nossa de hoje é a luta que infelizmente alguns pouquíssimos tiveram na década de 50,
e não foram ouvidos. Porque teve resistência contra a demolição, mas não foram nem ouvidos. Hoje, existem procedimentos na Justiça, como o Ministério Público, que é o nosso curador do patrimônio cultural, que não permite mais que ações como essas aconteçam, né? Então, deixando claro mais uma vez, o museu nunca foi a casa de Dona Joaquina. O museu é a Casa do Laranjo, que é a sede do Museu Genealógico, e o complexo arquitetônico leva o nome de Dona Joaquina, pois é o elo que liga todas essas famílias, uma vez que o Antônio Cândido era bisneto de Dona Joaquina do Pompeu. Acredito que não tenhamos mais perguntas, foram só essas. Sobre o seu posicionamento, eu que agradeço a presença de vocês, né? E que tenhamos mais momentos como esses. E da próxima eu prometo falar menos, porque já deu quase 2 horas de... Mas está agradável. Acabaram de fazer, foram tomadas residências no centro? Sim, a única residência tombada no centro é o sobrado João Manuel, né? Outra coisa interessante que é bom frisar é que o tombamento ele não é feito a bel prazer do conselho ou do prefeito, ou do governador ou do presidente da república. Há um processo, né? Eu não posso, a Hugo hoje acordou inspirado em tombar a casa lá da Dona Maria José da Silva. Não é assim. O tombamento ele tem um critério, ele deve seguir um critério rigoroso, né? O conselho vota o tombamento e a família é notificada o tombamento provisório. Eu vou tombar a residência, qual é o seu nome? Poliana. Eu vou tombar a residência da Poliana. Então o conselho aprova o tombamento. Maioria do conselho, eu como presidente do conselho, vou lá e notifico a Poliana que sua residência, pelos motivos culturais, artísticos, históricos, foi aprovada pelo conselho para ter o seu tombamento provisório. Por que provisório? Porque a Poliana vai ter 15 dias para concordar ou discordar. Discordando, ela terá que apresentar os seus motivos para discordar. Caso os motivos dela sejam superiores ou ultrapassem os motivos do município e do conselho, a casa dela não será tombada. Caso os motivos dela alegados não sejam procedentes, o tombamento é aprovado definitivamente. O prefeito, o governador ou o presidente da república faz o decreto de tombamento. Isso é lançado no cartório de registro de imóveis e a partir daí acabou o processo. Ou seja, o processo ele é público, ele não pode ser, eu não posso, a bel prazer, fazer o tombamento forçado de uma residência. Alguns casos até que sim. Aqui em Pompeu, por exemplo, nós não temos isso. Por exemplo, uma casa, vamos colocar uma casa simples e são vários critérios, né? Uma casa simples, que não tem nenhum adorno artístico e nenhuma questão cultural, porém foi a casa que foi assinada a Lei Áurea no seu interior. A princesa Isabel usou essa casa aqui para assinar a Lei Áurea. Ela está sendo tombada por motivo histórico. Então isso é um motivo muito importante que passa à vontade do proprietário em si. Então são vários fatores a serem analisados, não é por vontade ou do prefeito, ou do conselho, ou do membro do conselho. É todo um processo em que o proprietário tem que se manifestar favorável ou contrariamente, e tudo isso é analisado, né, de acordo com a lei. Então não é somente eu querer tombar, ao contrário do inventário do patrimônio histórico do passado. E também é importante nós lembrarmos aqui que nós já tivemos alguns problemas, principalmente o conselho. O inventário, quando surgiu, ele surgiu apenas como um levantamento do que tinha um potencial para ser tombado. Porém, de certa forma, o inventário passou a ser visto como uma pré-proteção. Alguns falam até como um pré-tombamento. E isso não é ainda sedimentado fortemente que é isso. Mas acontece que os bens inventariados não podem ser demolidos ou descaracterizados sem autorização do conselho.
Em alguns casos, em Pompéu, os proprietários demoliram, achando que poderiam passar por cima. E o Conselho teve que levar a notícia ao Ministério Público, que denunciou esses proprietários. Alguns pagaram multas, outros tiveram que reconstruir o imóvel, etc. Mas para tudo isso, cada caso é uma situação. É uma casa que foi inventariada num período em que o analista que veio aqui não era nem de Pompéu no começo. Muita coisa foi inventariada sem critério. E nós, conselheiros, alguns até acreditam que deveriam até sair da lista, né, Helena? Entretanto, não tem como sair, porque já foi protocolizado o IEP. O que o proprietário pode fazer? Pedir autorização ao Conselho. Caso o Conselho autorize, o Ministério Público chancele, nós iremos fazer uma adequação ali. Mas cada caso é um caso. É o que eu repito, o Conselho tem algumas decisões que são soberanas. O que nós podemos fazer é entrar em consenso. O Conselho não quer travar a cidade. O Conselho não quer limitar a cidade por causa de uma casinha que não tem nem história, nem cultura e nem é um patrimônio artístico, arquitetônico. Então, cada caso é um caso. Não precisam fazer nada escondido do Conselho, do Ministério Público, porque isso, infelizmente, vai criar uma situação pior, né? Que foi o caso aqui que deu, infelizmente, pessoas de boa índole, de famílias que sempre trabalharam por nossa cidade, tiveram que responder judicialmente por isso, né? Amigos nossos, com famílias participando do Conselho. Infelizmente, a lei é para todos. Então, nós temos que chegar num consenso e saber o que é inventariado, o que é patrimônio, o que é tombado. E o que eu sempre falo, não é um bicho de 7 cabeças. É só conhecer e... Quando eu cheguei a Pompéu, eu achava interessante ali no final da Messias Jacó, tem só uma fachada. Sim, sim. Aquela ali foi tombada ou é porque o proprietário quis deixar só a fachada? Ali é a residência, a antiga residência do senhor Janjão, dentista, né? Tem um consultório, era o consultório dele, e aquela fachada era a sua residência. Ali a família, ali já foi inventariado. Quando demoliram a casa, deixaram aquela fachada. E quando foram fazer os inventários, 2003, 2004, eles inventariaram aquela fachada. Então a família já deixou no sentido de preservação, né? Nós já vimos ali, temos ali a imagem de um senso de preservação, né? Como o cinema. A proprietária do cinema, que é até membro aqui do nosso conselho, que também é proprietária do sobrado, que foi tombado, ela agora fez uma reforma dentro do que ela conseguiu, porque o cinema já havia sido todo descaracterizado, não tinha mais o mobiliário, a sala de projeção já não existia, mas o que tinha de original, que é a fachada, ela manteve. O cinema está lá muito bonito, a fachada, o sobrado. Então, esse senso, essa conscientização coletiva está começando a atiçar a cabeça, o imaginário das pessoas, né? Recentemente, eu contei isso até para o nosso ex-secretário de Estado, o Ângelo Oswaldo, estava passando um pai com uma criança. Aqui na porta eu estava arrancando um mato aqui na grama, e aí a criança falou assim: papai, o que é essa casona aqui? E o pai falou: isso aí é uma bobagem, isso aí poderia ser um hospital ou uma creche, essa bobagem de história. E a criança, um menininho de uns 10 anos, falou assim: ah, papai, mas história é importante demais. Eu vi na escola eles falando que sem história nós não vamos crescer. Ou seja, provavelmente foi uma das palestras que eu dei, né? Mas eu fiquei tão feliz com aquilo, quer dizer, já é uma mudança. O pai não está errado, porque é uma consciência de uma pessoa que vive os problemas de uma cidade que naquela época não tinha, né? Que carecia de saúde, de mais escolas, etc. Mas nós já temos isso, né? Tem que ter cultura também. Mas a criança já é uma nova visão, ela já está pensando, né? E depois eu já vi essa criança aqui brincando, ela e os coleguinhas dela. Então, assim, já foi eu vi que o trabalho não é jogado fora. Tem dia que dá aquele desânimo, aquele cansaço, mas nem tudo está perdido, né? Alguém mais? Não?
Milene, quer falar alguma coisa? Não, você já falou tudo. Soraya? Você já falou tudo. Fala tudo. Muito bem, então agradeço a participação de todos. Espero que após essa pandemia nós possamos reabrir, né, o museu. O museu está passando agora por uma repaginada. Nós estamos aí com as museólogas. Nós conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Lafayette Andrada para reorganizar o acervo, catalogar e fazer uma nova exposição, né? Então, quando a pandemia passar, nós já estaremos com uma nova... Tem um ponto positivo, né? Que o museu não está fechado para a organização. Aproveitamos o fechamento para organizarmos. Coincidiu. Então, quando reabrirmos, se Deus quiser, será logo, teremos uma nova exposição com mais objetos à mostra, né? E que vocês possam participar aqui das nossas ações, nossas atividades e que sejamos muito abençoados sempre. Muito obrigado pela participação de vocês. Amém. Obrigada. Obrigado. Pode pegar na mão, senhor.